A um primeiro olhar, as exportações brasileiras de carnes caminham melhor que no ano passado, pois, considerada a média diária dos 7 primeiros dias úteis do ano, registraram variação positiva de 5,3%. Mas uma análise mais profunda mostra que essa visão é fictícia e que a receita cambial do mês tende a um decréscimo em relação a janeiro. Por quê? Simplesmente com apenas 18 dias úteis de fevereiro corrente, tem 4 dias úteis a menos que o mês de janeiro. Isso vai, é claro, se refletir ainda mais nos volumes exportados. E os volumes projetados para a totalidade do mês chega a quase 29 mil toneladas para a carne suína, 96 mil para a carne bovina e 255 mil para a carne de frango. E tem os seguintes significados. Para a carne suína, poderemos ter uma redução de 36% sobre o mês anterior e de mais de 34% sobre fevereiro do ano passado. Para a carne bovina, nós poderemos ter um aumento sobre o mesmo mês do ano passado, mais uma redução de quase 3% em relação a janeiro agora último. E para a carne de frango, nós poderemos ter uma redução de 16% sobre janeiro deste ano e 15% sobre fevereiro do ano passado. No momento, as 3 carnes operam com preços inferiores aos de um ano atrás e, comparativamente a janeiro passado, o preço médio da carne de frango apresenta valorização de 2,2%, o da carne suína de aproximadamente 1%. Já o preço da carne bovina perdeu sustentação e se encontra mais de 6% aquém do alcançado há um mês. Estimativas do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mostram que o Brasil poderá abocanhar uma boa parcela do mercado mundial de commodities nos próximos 10 anos. O Brasil será responsável pelo fornecimento de quase metade, 47%, dos 205 milhões de toneladas da soja que será comercializada no planeta daqui a uma década. E nessa ocasião, a carne de frango brasileiro poderá responder por 46% dos 14 milhões de toneladas vendidas, e a carne bovina e ao milho estará destinada uma participação maior no mercado mundial, chegando cada um a 1/4 do total comercializado. E para assegurar que a previsão se concretize, e até quem sabe, até mesmo ir além delas, o Brasil terá de ficar de olho em alguns países. E um deles é o México, que vai elevar as importações de quase todos os principais produtos exportados pelo Brasil. O USDA estima que, para garantir o abastecimento interno, o México, daqui a 10 anos, vai elevar em 60% a compra de milho. E tudo indica que vai enfrentar dificuldades também para suprir a demanda interna de proteínas, o que levará a um aumento de 80% na compra de carne bovina e 40% na compra de carne de frango, considerados os volumes atuais. Se, por um lado, o Brasil ainda precisa conquistar o México, por outro, a sua relação com a China pode ser considerada estável graças ao volume de importação desta ao potencial de produção daquele. Os empresários do setor da pecuária bovina de corte se movimentam para abrir novos mercados para exportação de boi vivo brasileiro. Hoje, mais da metade das vendas brasileiras são para a Turquia. Missões comerciais, no entanto, já buscam clientes na Malásia e também na Indonésia, 2 países atendidos sobretudo pela Austrália. A avaliação é que, se a estratégia der certo, as vendas de gado vivo podem crescer mais de 50% para 600 mil unidades por ano até o ano de 2023. Embora a venda de gado vivo seja uma prática antiga, esse segmento da pecuária ganhou força no início desta década, quando as vendas externas chegaram a 690 mil animais. De 2010 a 2012, o principal destino dos bois brasileiros eram frigoríficos da Venezuela, e com a severa crise econômica do país vizinho, as vendas despencaram em 2015. É um número pouco relevante diante dos abates anuais no país, que somam entre 35 e 40 milhões de cabeças por ano.
E depois do intervalo, você vai ver que a China se consolida como o principal mercado para a carne suína de Santa Catarina. Nós voltamos já.